Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz que vem de nosso Deus. Eu estive meditando hoje, assim que eu cheguei de um compromisso, e nesta meditação eu tive baseando daquela palavra do Senhor Jesus, aquele ensinamento que ele deu a respeito da vida após a morte, compromisso que a pessoa tem que ter com Deus. Tem muita gente que não gosta muito que se fala desse assunto. Realmente é um assunto meio chato, é um assunto meio chato. Esse assunto, ele na verdade, ele traz alguma preocupação e preocupação total em muita gente. Que é o assunto que é preferível, né? A gente falar de vida do que falar de morte. Mas aguardem um pouquinho que eu tenho que falar de coisa boa a respeito desse assunto que ninguém gosta. Vou repetir. A respeito desse assunto que ninguém gosta que fala, que é a morte, eu tenho um assunto bom para falar. Eu tenho duas alternativas para que você possa entender o que eu estou querendo ensinar através do conhecimento que Deus me deu durante o decorrer, vamos dizer assim, do tempo que eu vivo pregando a palavra de Deus. Eu entrei no ministério bem novo. Eu tinha apenas 23 anos de idade quando eu entrei para o ministério. Eu andei pastoreando várias igrejas evangélicas no partes de alguns estados do nosso Brasil. Preguei em muitos lugares, cidades grandes e cidades pequenas. Participei de muitas convenções, viajei bastante para fazer a obra de Deus. Então eu aprendi bastante, ainda estou aprendendo e ainda estou querendo saber. Se você ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e tiver uma ideia desse assunto, esse respeito desse assunto que eu estou tocando, pode falar, pode comentar aí nos comentários desse vídeo, pode falar que a gente está disposto a ouvir. Lá no capítulo de número 16, né? Capítulo 16 do livro de Lucas, versículos 19 ao 31. Essa passagem, eu tenho a Bíblia aqui, mas eu estou falando, eu demorei um pouquinho a falar os versículos, porque na hora sumiu. Capítulo 16 de Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 19 ao 31. Onde o Senhor Jesus fala a respeito do rico e o Lázaro. O Senhor Jesus quer dizer assim, ele fala que havia um homem muito rico que vivia uma vida regalada, uma vida, quer dizer, esplêndida, uma vida com bastante recursos financeiros. Ele não tinha falta de nada. E esse homem vivia aquela vida
E na porta daquele ia pedir, vivia ali um homem mendigo chamado Lázaro, que desejava comer da mesa do rei, ou seja, desejava comer da mesa daquele homem rico. E diz a Bíblia nesse texto, no capítulo 16, 19 a 31, que aquele homem não dava nada para Lázaro. E a Bíblia, Jesus é bem claro e diz assim que aquele homem pobre, que estava mendigando na porta do rico, ele morreu. Quando ele acabou de morrer, deu o tempo certo da saída dele do corpo, a alma dele saiu do corpo, ele foi levado pelos anjos até o terceiro céu. Quer dizer, não fala assim, fala até o seio de Abraão. Até o seio de Abraão. Que eu basei lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, que fala terceiro céu. Eu basei mais ou menos lá. Basei lá. Diz que a alma daquele homem, o espírito e a alma daquele homem foi levada pelos anjos até o seio de Abraão, quer dizer, até o aconchego, até onde morava, onde estava Abraão, o homem pai da fé. Também o rico passou um tempo, o rico morreu. O rico morreu e foi sepultado. E no Hades, e algumas Bíblias é bem claro, fala, algumas traduções, e no inferno ele estava em aflição. Ele pediu ao pai Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo numa água bem fresca e passasse na língua dele, que ele estava em aflição no meio das chamas. Para dizer a verdade, ele se encontrava no inferno. Ele era um homem mau, é um homem que não preparou a vida para ter uma vida eterna, porque sabe que o homem perdeu a vida eterna. Para ele ter a vida eterna de volta, ele precisa aceitar o plano de Deus, o plano da salvação de Deus sobre a vida dele. Se ele não aceita, então ele não terá meios de vida. Então, eu vou basear essa mensagem, para não ficar longa, em duas questões. Primeira questão: todo mundo, todo homem, nós que estamos vivos aqui, eu estou aqui, você está aí me assistindo, todos nós iremos passar pela morte. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar. E assim que morre, nunca mais voltaremos nesse corpo para conviver aqui na Terra desse sistema de vida que nós estamos vivendo agora aqui. Esse sistema de vida que vivemos aqui, nunca mais viveremos. Eu não vou demorar muito, porque eu estou gravando aqui no carro e está ficando já escuro, a foto está até ficando vermelha, que eu acendi a luz aqui. Então tem dois pontos. Você quer ter uma boa companhia para a sua alma, para você morar num lugar chamado paraíso, no terceiro céu, então você deve aceitar Jesus como Salvador da sua vida, entregar sua vida na mão de Deus. Se você esquecer de aceitar Jesus, não entregar sua vida na presença de Deus, não dê ouvido às pessoas que te chamam, que te convidam para ir numa igreja, para buscar a Deus, para orar, para invocar o nome do Senhor, ou pessoas que fazem apelo para você aceitar Jesus, e se você não preocupar, você tem o direito de não preocupar. Se você não quiser, você não precisa ir. Jesus disse: a quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas é preciso haver uma renúncia. Se você não quiser, você não vai fazer. Então, quando você não fazer, você poderá ter uma companhia que não é agradável para você ir para um outro lugar, como foi aquele homem, o rico, que nunca fazia nada para o pobre. Ou seja, ele era um homem mau, maldoso, que não atendia a presença de Deus na vida dele.
Então, quando ele morreu, a Bíblia não declara que ele foi levado pelos demônios, mas eu tenho testemunho de pessoas que são servo de Deus, até um médico servo de Deus, que ele viu um homem que não tinha Jesus no coração morrer, um homem que não era cristão, um homem que não temia a Deus. Ele morreu na mesa de operação, e ele morreu e ele ficou totalmente desesperado na hora da morte, pulando desesperadamente. Depois ele parou, passou um pouquinho, ele pulava de novo e pulava de novo. E aquele médico, por ser um servo de Deus, ele teve uma visão. Ele estava ali naquele momento e ele viu entrando pela janela do hospital alguns seres malignos, escuros, uma coisa terrível, e arrancando. E aquele homem desesperava ali cada dia mais, mesmo que ele estava como considerado morto, e ele ainda se desesperava pulando ali. O corpo dele continuou dando pulos, como se estivesse vivo, dando salto, pulo, como se estivesse erguendo, querendo erguer o corpo, e com um semblante terrível. E ele foi levado, então, o espírito dele, a alma dele, foi levado para a eternidade sem estar preparado. Então, se você quiser uma boa companhia para quando for passar para a eternidade, se nós quisermos ter uma boa companhia e viver a vida eterna com Jesus Cristo, morar com Deus, na presença de Deus, então chegou um momento muito especial para você. Chegou um momento muito especial para você. Entrega a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Entregue a sua vida a Jesus e tenha uma boa companhia para a eternidade no final da sua vida. Isto é muito importante. Eu vou explicar melhor daqui a uns tempos. Eu agradeço você de ouvir primeiramente isso, essa mensagem que eu transmiti para você assim repentinamente. Deu para você entender, eu acredito que você entendeu bem. Agora, eu vou explicar melhor em um vídeo especial para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou do vídeo, inscreva no meu canal e deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.